Bomba! Mark Zuckerberg anuncia que Meta vai acabar com o sistema de checagem de fatos e instituirá notas de comunidade similar ao utilizado no X, ex-Twitter. Segundo o CEO da Meta, a política visa restaurar a liberdade de expressão nas plataformas da empresa, mas o seu discurso diz muito mais e soa como uma declaração de guerra à soberania dos países que atuam para regulamentar a atuação das grandes Big Techs em seus territórios. O bilionário americano declarou estar se aliando a Trump para impor sua visão conservadora e protecionista. Confira neste vídeo o que ele disse e o que está por trás das suas palavras. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. A ativista e ex-deputada federal Manuela Dávila usou as redes sociais para alertar que o anúncio de Zuckerberg não é o mero anúncio de uma nova política de moderação da empresa Meta, mas sim um dos maiores fatos políticos, se não o maior, desse tempo em que vivemos. O anúncio do Zuckerberg não é um mero anúncio de uma nova política de moderação da empresa Meta. Não se iludam. O que ele anuncia é um dos maiores fatos políticos, se não o maior fato desse tempo que a gente vive. Eu pesquiso no meu doutorado as políticas de regulação da internet no mundo e a relação dessas políticas com as ideias de liberdade norte-americanas. O que o Zuckerberg diz com todas as letras é que a liberdade defendida pela extrema-direita, as ideias do Trump e do Musk, serão as suas. As ideias que ameaçam instituições e democracias. As ideias de violência e de tortura. Para isso, Zuckerberg vai operar em parceria com o governo dos Estados Unidos. É o velho excepcionalismo norte-americano, a ideia de um povo predestinado a salvar todos os povos. As ideias que fazem desse império o que mais guerreou na história. O pronunciamento de Zuckerberg é uma clara decisão de aliança com Donald Trump e Elon Musk, ou seja, aliança com a turma que adora a liberdade de expressão, desde que sejam eles os mediadores. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Manuela comenta o pronunciamento do CEO da Meta como um fato imenso. É um fato imenso. Não é tentando colocar esse fato no âmbito da internet. Não imaginem que se trata de algo afeito à comunicação ou à moderação de conteúdo. Não subestimem, acreditando que pode ser resolvido pelas secretarias de comunicação dos governos. Essa é a agenda central da geopolítica do nosso tempo. Só uma resposta institucional organizada poderá nos permitir enfrentar essa ameaça. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation.
Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads, while working to keep the communities friendly and positive. No vídeo no qual comentou a decisão em sua conta no Instagram, o CEO da empresa também atacou decisões secretas de tribunais latino-americanos. Sem citar o Supremo Tribunal Federal explicitamente, Zuckerberg diz que o governo americano precisa ajudar a combater o que está sendo feito pelo judiciário na região. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. Para Manuela, o anúncio soa mesmo como uma declaração de guerra ao mundo. O anúncio soa mesmo como uma declaração de guerra ao mundo. Ele menciona nominalmente a China e a América Latina, e ao se referir à regulação europeia, refere-se à Alemanha, que foi protagonista da construção da regulação naquela região. Quando ele menciona o X como a sua referência, ele menciona a rede cujo proprietário opera direta e explicitamente ameaças à vida democrática de diversas regiões do planeta. It'll take time to get this right, and these are complex systems, they're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. O anúncio de Zuckerberg coloca mais lenha na fogueira no embate com o STF, que no ano passado chegou a tirar a plataforma X do ar. E ao longo deste ano deve decidir, por exemplo, sobre a responsabilidade das redes sociais quanto aos conteúdos postados por seus usuários, além do bloqueio de aplicativos que descumprem ordens judiciais e o inquérito do golpe de Estado e ações sobre 8 de janeiro. Em novembro, durante o julgamento no STF sobre a regulação das redes sociais e a validade das regras do Marco Civil da Internet, o ministro Alexandre de Moraes disse que os ataques de 8 de janeiro demonstraram a total falência da autorregulação de todas as redes sociais e Big Techs. O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, é faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta
instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. E por que digo de falência, presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes, ou grande parte pelas redes. Todos se recordam aqui a festa da Selma. Selma é o nome de mulher de um dos generais investigados. Festa da Selma. Depois, e que foi dito pelo eminente advogado-geral da União, no dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo sendo destruído, o Congresso sendo destruído, o Palácio do Planalto, as pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. Então, se não fosse... E com a imunidade do artigo 19... Exato. Se não fosse pela falência, em virtude da organização anterior, foi pela instrumentalização e conivência no dia 8 que se demonstra que a autorregulação não funcionou. E não venham, presidente, não adiantando o voto, mas não venham dizer que isso é contra a liberdade de expressão. John Stuart Mill, que é o grande precursor do mercado livre de ideias, na obra Liberdade, em 1859, que defendia o mercado livre de ideias que a Suprema Corte, Justice Holmes, adotou no início do século passado, dizia que tem limite à liberdade de expressão. O chamado perigo de dano, quando a liberdade de expressão coloca em risco a sociedade. Isso é do século XIX. Não é possível de se dizer que Stuart Mill é comunista. Ele foi parlamentar, liberal na Inglaterra. Ele que criou essa ideia, foi não somente, mas o grande entusiasta da plena liberdade de expressão, mas limitava quando isso colocava em risco a sociedade. Então, se a autorregulação se escondeu atrás do artigo 19, realmente algo deve ser pensado. Por isso que parabenizo Vossa Excelência por trazer em julgamento, eu diria, o julgamento mais importante desse ano no Supremo Tribunal Federal, e parabenizo ambos os relatores, ministro Toffoli e ministro Fux, por liberarem logo essa questão, para que nós possamos nos debruçar nela e que também na seara eleitoral, ministra Carmen, que nas próximas eleições o ministro Cássio, que as presidirá, tenha um pouco mais de facilidade do que nós tivemos nessas eleições. Obrigado, presidente.